Todo produto da Apple faz sucesso e eu, como não tenho dinheiro de comprar cada um deles ou nem sequer um, procuro aqui algumas réplicas para simplesmente vos mostrar aqui no vídeo. E a réplica de vez aqui é esta aqui que imita o AirPods Max. Conheçam os fones de ouvido ou os headsets P9, que digamos aqui vai lhe surpreender um pouco, mas vai lhe decepcionar também em alguns aspectos. Será que vale a pena comprar esta réplica dos AirPods Max? É isso que nós vamos debater aqui no vídeo. Saudações, bem-vindos ao canal Moçambicano Moda Simples. Antes de começar, vou logo dar um aviso importante aqui, sim. Eu não vi e nunca testei os AirPods Max originais, sim. Então, estes fones de ouvido aqui eu testei como simplesmente uns headsets normais e vou vos partilhar aqui a minha experiência de uso. Como vocês bem sabem, não sou tão fanboy aqui da Apple, mas gosto aqui dos produtos dele porque realmente são bonitos e criam muitos assuntos aqui na internet. Então, por isso eu gostei e só por isto aqui vou deixar o link de compra destes P9 aí na descrição. Veja o preço atualizado por lá. Se comprarem, nos ajudam a trazer gadgets como este, até porque este link é de afiliado. Comprando por ele não vai pagar mais por qualquer um dos gadgets, mas vai ajudar o canal a trazer reviews como este e muitos outros vídeos. Vai por mim, vai gostar da comunidade e vamos aqui começar com os nossos análises, sim. A coisa que vai lhe surpreender aqui é simplesmente a sua caixa. Não é uma caixa tão caprichada não, digamos que é uma caixa simples. Você vai abrir assim em forma de uma luva, vai encontrar este papel aqui que digamos fica bem protegendo aqui o nosso headphone. É bem interessante, então vai encontrar os headphones aqui, ainda vai encontrar aqui o seu manual de utilizador, que é bem básico, inglês e chinês. Vamos encontrar aqui nesta gavetinha o seu cabo P2, sim, isso aqui é muito interessante. Se não tiver bateria ou para pessoas que editam vídeos como eu aqui, então é só conectar este cabo P2, que simplesmente aqui vai reduzir aquele delay e vai ajudar aqui a editar e ver como o som está a se comportar. Bem interessante. Ainda vamos encontrar aqui o cabo de carregamento no padrão micro USB, sim. Como estava a vos dizer aí, é uma cópia que só aparentemente se parece aqui com os AirPods Max. Então teremos aqui a entrada micro USB não Lightning. É basicamente isso que nós teremos aqui. Uma caixa bem simplificada, mas digamos aqui os fones de ouvido que interessam aqui. Vamos fazer a sua análise e vermos realmente se vale a pena comprar esses fones de ouvido. Vamos falar aqui da sua construção, mas antes eu vou lhe pedir para se inscrever neste canal clicando no botão de se inscrever aí embaixo e ativar o sininho de notificações. Só assim vai receber vídeos como este em primeira mão sempre que nós lançamos. A comunidade está a crescer e vamos continuar aqui. Digamos, a sua construção é praticamente toda em plástico, sim. Acredito que não tem nenhum metal aqui, até porque o preço é baixo. Eles tentaram economizar aqui na sua construção e trazer só a aparência dos AirPods Max. Então, teremos aqui as suas espumas bem acolchoadas. Isto aqui é ponto interessante. Nos faz aqui ter um bocado de conforto nos nossos fones de ouvido quando estivermos a conectar. Teremos aqui drivers de 50mm. Para quem tem ouvidos pequenos, vai colocar todos os ouvidos nesta parte aqui. E isto aqui vai lhe ajudar aqui a ter mais conforto. Eu realmente gostei da ergonomia dele. É muito leve mesmo. Até nem parece que tem alguma coisa aqui na sua construção. Não sei se não é um bocado frágil, mas digamos que ele realmente aqui é muito leve, sim. Arrisco-me a dizer que é o headset mais leve que eu já testei aqui no canal, sim. Teremos aqui também construção em plástico, um bocado rígida, sim. Isto aqui é um ponto negativo, porque não vamos aqui esticar de qualquer maneira e para quem tiver aqui cabeça um bocado grande, entre aspas, pode simplesmente aqui sentir um bocado de pressão, prejudicando assim o conforto desses fones de ouvido. Mas para quem tem cabeça pequena pode até gostar do conforto deles, sim. Então vai comentando aí se você tem um deles, o que achou do conforto dele. A conexão, acredito que não tem aquela conexão padrão dos AirPods da Apple, mas teremos aqui a sua conexão Bluetooth padrão, sim. Falando nos seus comandos aqui, ele simplesmente tem aqui alguns comandos, sim, nesta parte. Vamos encontrar aqui o volume menos, que digamos também é o Previous. Vamos encontrar aqui o volume mais, que é o Next. Ainda vamos encontrar aqui o Play, Pause e atender as chamadas. E por fim vamos encontrar o botão de Power Off e botão de Mode, sim. Podemos comutar aqui por Bluetooth ou simplesmente por cartão SD, sim. Temos aqui o slot para entrada de cartão de memória, que suporta até 32 GB de micro SD. Vamos encontrar aqui a sua entrada para carregamento. Aqui vamos encontrar a sua saída P2,
que podemos conectar aquele cabo que vos referenciei aí, e aqui teremos o seu LED indicativo. Sim, é basicamente isto. Se não estiver a piscar é porque está conectado com algum dispositivo e é só começar aqui a usar. É a coisa mais importante porque temos aqui Bluetooth 5.2 que, digamos, aqui consegue ter aquela memória de conexão. Uma vez emparelhado a um dispositivo, ele nunca desconecta. É só ligar, ele automaticamente reconhece o dispositivo e começamos aqui a utilizar. É ponto acertado esse aspecto, mas o que realmente me decepcionou um bocado aqui, acredito por causa do formato da minha cabeça, é simplesmente esta parte aqui que pressiona um bocado aqui a sua cabeça. Então, isto aqui é realmente um ponto negativo para mim, mas acredito que pode não ser ponto negativo para todo mundo. É basicamente isto. A ergonomia é boa, principalmente na parte dos acolchoados aqui. Vamos falar aqui da coisa mais importante na sua caixa de som, que é o seu som, sim. Com os drives de 50mm aqui, digamos que tem aqui um som muito alto e de qualidade, sim. Até porque o seu preço é simplesmente para termos aqui um fone de ouvido que se pareça com AirPods Max, sim. Então, o som é decente, principalmente se for a comparar com headsets dessa categoria aqui de preços. Conseguimos aqui ter um som alto, com graves bem acentuados, agudos definidos e ainda assim os mínimos bem presentes. Então, vai conseguir ter aqui diferenciação das notas e pautas musicais, e isso aqui é um ponto acertado, sim. Outro ponto negativo é simplesmente não termos aqui o left right, sim. Eu não sei qual é o ouvido esquerdo e o ouvido direito, simplesmente coloco na minha cabeça e vai lá que a vida me leva. Então é basicamente isto. Digamos que o som eu gostei muito, aliás é a coisa que mais gostei nesses AirPods Pro aqui, o seu som. A construção nem tanto, a ergonomia também me deixou a desejar um bocado. Tem uma boa chamada, nós simplesmente conseguimos aqui ouvir bem e falar, principalmente aqui se estivermos em ambientes fechados aqui. Não vamos precisar de gritar para simplesmente falarmos. Nós nos permite aqui conectarmos automaticamente a um dispositivo emparelhado, isso aqui é ponto positivo. Porém, quando eu conectei com o meu smartphone, se eu tirasse dos ouvidos e deixar aqui, ele simplesmente aqui desativava. Tinha que ligar aqui o mod para simplesmente reconhecer que estamos no modo Bluetooth e continuar aqui a funcionar. Achei isso aqui um ponto negativo, mas que não se verificou quando eu estava a testar aqui com o meu tablet da Blackview, sim. Então, este aspecto aqui não sei, acredito que pode variar de dispositivo para dispositivo. No meu tablet, eu simplesmente podia aqui deixar, ele continuava aqui a nos proporcionar conexão estável e basta eu colocar aqui nos meus ouvidos, simplesmente continuava aqui sem nenhum frufru, sem nenhum comando, nenhum botão. Isso aqui era um ponto acertado e eu realmente gostei de conectá-lo ao meu tablet, mas no meu smartphone me deixou a desejar. Se você está conectado a um smartphone, deixa aí nos comentários qual é a marca do seu smartphone e como é que se comporta a conexão dele. O fabricante garante que teremos aqui por volta de 10 horas de reprodução, mas em meus testes aqui acredito que variou por volta de 5 a 6 horas de produção. É muito, até que sim, em partes, mas vendo aqui o fabricante a garantir que temos aqui por volta de 10 horas de reprodução, então está abaixo daquilo que eu esperava, assim. 5, 6 horas aqui não é mau, mas pode decepcionar algumas pessoas. Para carregar é bem simples, 1h30 no máximo, 2 horas consegue encher. Lembre-se, esse tipo de dispositivo não pode carregar com carregador rápido porque pode danificar a sua bateria, assim. Carregue com o carregador normal ou simplesmente plugue na entrada de USB do seu computador. E vai ter aqui longa vida a usar estes fones de ouvido. Não temos menção a nenhuma certificação. Isto aqui pode ser um ponto negativo, principalmente para quem quer usar para atividades físicas. Isso pode ser um ponto negativo porque pode transferir e pode danificar aqui um bocado. Mas se você já usa também, eu gostaria de saber como é que eles se comportam aqui nas atividades físicas. Então, é basicamente isto aqui que vamos encontrar nesses fones de ouvido. A proposta é boa. Se procura um fone de ouvido bonitos, que até são bonitos mesmo, vai comprar e pode ter aqui um companheiro que vai lhe agradar um bocado. Eu gostei em parte desse fone de ouvido. As decepções são essas que eu vos deixei aí. E vão logo deixando aí vossa opinião se realmente vale a pena esse produto. Deixa um like para o YouTube entender que este conteúdo é relevante e partilhar para mais pessoas. Vou ficando por aqui. Mas não saia antes porque vou deixar aqui 2 vídeos para maratonar no canal. Valeu, te espero por lá.